Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém, nos ajuda, aquele que nos mantém na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz. A palavra diz: meditai de dia e de noite, assim como nos ensina, vigiai e orai sem cessar, para que não caiam em tentação. A carne é fraca, o Espírito é pronto e experimentado em toda boa obra para nos livrar de toda tentação. Não há tentação que sobrevenha da carne, assim como o Senhor não permite tentação maior do que venhamos a suportar. Assim como também Ele nos ensina, como o Espírito é pronto e experimentado em toda boa obra, a carne é fraca. Então, oreis para não cair em tentação. Aquele que está sempre em comunhão para com o Senhor, a cada segundo está em condução do Espírito, a fim de alcançar o acerto e jamais outrora como errante, segundo o espírito do erro. Porque aquele que dá ouvido e acata as advertências do Espírito Santo, ele é pronto e experimentado para nos redarguir, a fim de que sejamos sempre edificados. A palavra diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, usando sempre aquilo que é para edificação, tanto individual como mutualmente, exortando no dia chamado hoje, a fim de que aqueles que são sábios alegram da exortação franca e sincera, assim como exorta um tolo e se ganha um inimigo. Assim o Senhor nos ensina: tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça. Porque muitos reuniram-se mestres de si mesmo e somente falam aquilo que lhes é agradável, e quando ouvisse a santa elogia de Cristo, sentiriam como comichões, cócegas em seus ouvidos, pois não iriam suportar a santa elogia de Cristo, onde a palavra diz que por não terem a verdade, a palavra diz que a verdade liberta, mas aquele que não segue segundo a santa elogia de Cristo não alcança a libertação. E tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Assim como o Senhor nos ensina, jamais diga algo que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Assim como também, ai daquele que o Senhor peça que diga algo e não prepare aquilo que o Senhor diz. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem sendo conduzidos, falando na eloquência, segundo o poder e autoridade de Jesus Cristo. Porque aqueles que seguem de fé falam com ousadia, porque segundo o Espírito, ele nos está sempre falando as palavras que têm peso, valor real, se colocadas na balança, aquele que fala pelo seu Espírito. Mas a palavra meramente humana, destituída de sabedoria, não tem valor real algum, e quando são pesados, ainda que pensam que aqueles que falam pelo seu Espírito é palavra meramente humana, com a mesma medida sois medidos, e quando se colocado na balança, são achados em falta. Porque aquele que fala pelo seu Espírito não fala por si, mas fala segundo uma sabedoria pura, viva e eficaz. Assim como aquele que rejeita, o Senhor traz juízo, mas aquele que acata, a palavra diz que o sábio escuta a palavra de sabedoria e mais sábio se torna. Por isso, melhor para aqueles que perseveram dia após dia, buscando em espírito e em verdade, porque anda em retidão, mantém na integridade, a um coração sincero, segundo o amor verdadeiro,
Um louvor que não é somente mover de lábios, mas que flui do interior de uma adoração franca e sincera. Não me justifico, falo pelo Espírito daquele que me conhece e me justifica. Por isso, perseverai segundo aquele que é do alto. Buscai sempre esta sabedoria do alto, viva e eficaz, aonde a palavra diz, pronto e experimentado para nos manter sempre aperfeiçoando a nossa fé através da condução do seu Espírito, aonde requer que, quando se encerrar a carreira, nem mesmo a morte nos separa de Cristo e estamos guardando a fé e as obras de justiça que caminham lado a lado e acompanharão até o tribunal de Cristo, onde a palavra diz que toda boca confessará que Ele é o Senhor, assim como todo joelho se dobrará perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, o Santo dos Santos, aonde na verdade está separada. A morte entregará seus mortos e serão lançados no lago de fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se consome. Assim como a palavra, na verdade, aqueles que a sua alma morreu porque não tinha o anjo que não enfrentaram o anjo da morte, por não ter aquele que já o enfrentou. Assim como a palavra diz que aqueles que estiverem no novo mar, aqueles que o Senhor estão dormindo em Cristo e ouvirão a sua voz. Assim como aqueles que, quando tudo se encerrar aqui como num piscar de olhos, há aqueles que estão de pé como os que estão caídos. Serão sepultados os que estão caídos e os que estão de pé, os anjos os levarão, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, a alegria do Espírito. Por isso, perseverai dia após dia, combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós, juntamente com as obras de justiça, aqueles que amam o prêmio da justiça e perseveram. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.